Por isso eu gostaria de convidá-los mais uma vez a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Leremos apenas o primeiro verso. Romanos, capítulo 1. Apenas o primeiro verso. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, oremos. Deus amado e Deus Todo-Poderoso, em dias difíceis como os nossos que estamos vivendo, a Deus, que o Senhor nos ajude, a Deus, a entendermos, a compreendermos a dimensão, a responsabilidade da nossa missão, como servos do Senhor, como aqueles que foram chamados, a Deus, separados para o Evangelho do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos cumprir a nossa missão, com toda dedicação, a cada instante, a cada momento, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo é de fato um dos servos do Senhor mais conhecidos, do Novo Testamento. São 13 epístolas, e o próprio apóstolo Pedro já dizia que aquilo que Paulo escreve são coisas difíceis de entender. Na sua segunda carta ele fala, olha, alguns até por não entenderem estão deturpando aquilo que Paulo escreveu. E se você encontra algumas coisas difíceis de entender do apóstolo Paulo, não fique triste, até o apóstolo Pedro também reconheceu isso. E aqui nós temos uma carta aos Romanos, e é, por assim dizer, um compêndio de teologia, a maior carta escrita pelo apóstolo, recheada de conceitos teológicos, ensinamentos teológicos, para que nós possamos compreender a Deus. Amados, a partir do momento que Deus nos converte, nos chama a uma realidade de vida, Ele também nos dá a oportunidade de conhecer o seu nome, e conhecer aquilo pelo qual Ele crê, ou Ele mesmo deixou como fundamento da nossa fé. Então Ele nos ensina a fazer algumas perguntas: por que disso? Por que daquilo? Por que as coisas são assim? Por que as coisas não são desta outra forma? E Paulo, eu diria, foi este homem abençoado. Pedro diz que ele recebeu muita sabedoria de Deus, para poder responder muitos desses porquês. E ele de fato respondeu muitos desses porquês. Por que disso? Por que daquilo outro? Mas o que eu gostaria de me deter aqui é na hombridade deste homem. O como ele realmente é um homem que entende a sua missão e consegue descrever quem ele é diante de Deus e quem ele deve ser diante da igreja ou para a igreja. E em momentos de dificuldades nas quais nós estamos enfrentando, às vezes nós nos questionamos: o que Deus quer de mim? O que eu devo fazer? Como eu devo decidir determinadas coisas? E agora, como nós devemos agir? Estamos diante de uma pandemia, e às vezes as pessoas nos perguntam coisas difíceis de nós equacionarmos ali e resolvermos de imediato. E às vezes isso nos causa muito medo, ficamos com medo por nós, mas talvez medo pelas pessoas que nós amamos, medo delas, ficamos aflitos, e muitos começam até a olhar com um certo preconceito, pessoas que já foram dominadas por esta doença, como se elas carregassem dentro de si algum mal, que elas quisessem voluntariamente passar para as pessoas, e não é isso. Estão doentes, ou foram infectadas, precisam de cura, precisam de amor, e nós somos desafiados a amar essas pessoas. Mas só vamos conseguir isso verdadeiramente se nós entendermos quem nós somos, se nós entendermos melhor a nossa missão, por que nós nascemos, por que nós vivemos. E quando Paulo escreve, ele fala justamente, irmãos, desta missão que ele recebeu de Deus.
E então nós temos aqui pelo menos 3 declarações do apóstolo Paulo que resume esta compreensão de quem ele é e como ele deve agir no dia a dia, na vida que Deus deu a ele, na missão que Deus deu a ele. Ele coloca nas seguintes palavras, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E nós precisamos meditar nesse verso. Primeira coisa que nós vemos aqui é que ele se coloca como um servo de Jesus Cristo. Talvez ele poderia iniciar falando que ele foi chamado para ser apóstolo. E a ordem aqui, nesse caso, faz uma diferença. Nesse caso, a ordem aqui dos viadutos altera. A ordem dos tratores aqui vai alterar o viaduto, sim. Porque ele começa colocando que ele é apenas um servo. Depois ele fala que é chamado para ser apóstolo. Ele coloca o seu nome porque ele está endereçando uma carta àquela igreja. Ele está dizendo: olha, eu me chamo Paulo. Diferente dos evangelhos, porque os evangelhos eles não começam assim, eu Mateus, a todos vocês que estão nos lendo, ou eu Marcos, ou eu Lucas, ou eu João. Mas aqui nesta carta, Paulo se coloca como autor, escrevendo e dizendo: olha, quem eu sou? Servo de Jesus Cristo. Vocês me ouviram muito a meu respeito, mas quem eu sou? Servo de Jesus Cristo. E é interessante notar, a palavra que ele utiliza aqui, ele não utiliza uma palavra para servo, que no grego era conhecido como leitorgoi, que significava aquele que prestava serviço sagrado, ou aquele que fazia uma liturgia, da qual o leitorgoi vem a nossa palavra liturgia, aquele que comanda o culto, ou faz a direção do culto, ou vem aqui, conduz o momento de cânticos, falando com as pessoas e convidando-as para se colocar em pé, ou se colocar sentado, ou chamando-as para cantar hino tal, ou cântico tal. Ele diz: olha, eu não sou esse tipo de servo, também não sou a diáconoi, que era um servo também, mas aquele que servia principalmente por uma causa social, os mais necessitados, os mais humildes, aqueles que necessitavam de ajuda. Não, ele não é um diáconoi, ele não se apresenta como um diácono, mas ele se apresenta como doulos, ou seja, como um escravo. E quando colocamos escravo aqui, para os romanos isso ficava muito bem entendido, porque havia milhões deles pelo Império Romano. O escravo não era um ser humano. O escravo era apenas, naquela época, um instrumento de trabalho. Um instrumento de trabalho, servia para o trabalho. Se o escravo tinha uma família e nascia filhos, homens, os filhos eram escravos, eram a posse de alguém, era propriedade de um senhor, de um homem muito rico, de uma família muito rica, e esta família era abastecida, era servida por estes escravos. Isso era extremamente comum naquela época, os escravos que serviam à mesa e faziam todo tipo de serviço nas casas das pessoas que tinham mais poder aquisitivo. Paulo não se envergonha de usar essa expressão: eu sou escravo de Cristo. Sim, eu sou escravo de Cristo, mas deve ter, irmãos, um entendimento muito claro na mente de Paulo, para ele bater no peito e dizer que ele é um escravo de Cristo. Por que nós teríamos essa mesma convicção em sair aí fora, ou então pelo Facebook, ou então pelo Instagram, e dizer: eu aqui sou um escravo de Cristo? Será que ficaríamos com medo de receber assim muitos dislikes? Será que ficaríamos com medo de receber assim muitos carinhas zangadas no Facebook? Ou teríamos plena convicção de dizer: olha, eu sou escravo de Cristo, não importa o que vão dizer de mim, eu sou escravo de Cristo? Isso tem um peso muito grande para Paulo, porque ele reconhece que Cristo é a centralidade da sua vida, do seu ser, e ele não se envergonha de ser um escravo de Cristo. Por mais que muitos poderiam debochar dele, por mais que muitos poderiam comentar ou dar aquela risadinha assim de lá, dizendo: olha, escravo de Cristo.
Por mais que muitos pudessem debochar dele, ele não se menosprezava, ele entendia que aquilo era um prêmio, uma grande oportunidade. Quando você vai ler os seus escritos, tudo isso está baseado na doutrina da graça de Deus, irmãos. E por várias vezes ele usava a expressão graça e paz. Você não consegue ter paz sem a graça, e você não vive na graça se não tiver a paz. Porque uma depende da outra. A graça é o fundamento, a paz é a consequência. A graça é o início, a paz é o caminho. Então esta graça, ela alcançando o indivíduo, faz com que ele abra os seus olhos e perceba que foi amado por Deus. E ele vai usar essa expressão aqui nesses primeiros versos, dizendo: olha, nós somos amados por Deus. É maravilhoso saber que nós somos amados por Deus. Então, se nós somos amados por Deus, olha como é bom servir a Deus, ser ondulos, ser escravo de Cristo, é maravilhoso. Ou porventura você gostaria de ser um escravo do diabo, um escravo do pecado, um escravo da bebida, um escravo da prepotência, da maledicência, do roubo? Ou porventura gostaríamos de ser escravo dos nossos próprios vícios, das nossas próprias paixões infames? Ou porventura nós gostaríamos de ser escravo de nós mesmos, da nossa própria vontade? Ora, Paulo está dizendo: eu quero ser escravo de Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre. Portanto, não tenha vergonha de publicar, de compartilhar, de colocar no seu story que você é escravo de Cristo, que Cristo te alcançou, que mesmo que eles não te entendam, mas um dia talvez eles vão saber: eis ali um escravo de Cristo, eis ali um homem, uma mulher que ama Jesus, eis ali uma criança, uma adolescente que ama profundamente a Jesus, e que não tem vergonha de dizer: olha, eu sou escravo de Cristo. É assim que ele se apresenta para aquela igreja. E eu praticamente nem falei quem é aquela igreja para Paulo, né? Aquela igreja para Paulo era um sonho, irmãos. Ele fala aqui do desejo de visitar aquela igreja. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, não foi Paulo que semeou a palavra do Senhor para aqueles cristãos, mas ele sabia que era uma igreja vigorosa, uma igreja que amava as coisas de Deus, e ele queria estar naquela igreja, e ele queria que aquela igreja o ajudasse financeiramente a dar um salto ainda maior no seu ministério, que era chegar à Espanha, os lugares mais longínquos conhecidos daquela época. Ele entendia que precisava chegar naquela cidade, mas por providência de Deus, ele diz: eu nunca consegui. Mas sabe por que ele nunca conseguiu? Pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, achei muito interessante. Deus tinha um propósito, que Paulo escrevesse esta carta, irmãos, porque não podendo ir, o que ele faz? Ele escreve à igreja. Só que quando ele escreve, ele deixa para nós o maior compêndio de teologia já feito por qualquer um dos apóstolos, que nos ensina a respeito de coisas grandes e profundas. A Bíblia, sem o livro de Romanos, ficaria com algo faltando, mas o livro de Romanos, irmãos, extrai a nossa fé, explica coisas que Paulo não fala em outros lugares, mas aqui ele fala. E porque ele não conseguia chegar àquela cidade, ele resolveu escrever. Um investimento altíssimo, porque para tantas páginas, tantas letras, era necessário muito recurso financeiro, com pergaminhos daquela época, e muito tempo trabalhando e escrevendo 16 capítulos. Bênção para a vida da igreja. Deus, na sua graça, sabia como ele deveria chegar em Roma. Talvez ele gostaria de chegar em Roma como o apóstolo, né? Muito conhecido, muito famoso, mas só sabe como ele chegou em Roma pela primeira vez? Como o prisioneiro, preso, 2 anos. Deus também nunca permitiu que ele chegasse em Roma, porque Deus o queria
preso em Roma. Porque através das suas cadeias, das suas prisões, ele conseguiu evangelizar toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda do imperador romano daquela época. Algo em torno de entre 10 a 16 mil soldados ouviram falar da palavra de Deus, e provavelmente o evangelho chegou ali, no imperador Nero. Naquela época, Nero estava governando, de tal maneira que o evangelho do Senhor chegou àquele lugar em cadeias. Então este homem é um escravo de Cristo, e ele bate no peito e não tem vergonha de dizer isso. Aí então ele vai talvez para o título que mais poderia trazer orgulho. Ele diz: chamado para ser apóstolo. Chamado, não declarado apóstolo, mas alguém que foi chamado para ser apóstolo. E lá no livro de 1 Coríntios, ele fala um pouquinho sobre como ele se considerava, ou como ele pensava, o que ele pensava a respeito desse apostolado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando ele reflete e pensa a respeito do apostolado, ele diz: eu sou o menor deles. Como um nascido fora do tempo, ele diz em outro lugar. Porque ele não andou com Jesus, mas ele viu Jesus uma única vez, quando ele estava indo para Damasco. O Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele viu e ouviu a Jesus, e Jesus então o chama para um ministério. Então ele se considera como nascido fora do tempo, o menor dos apóstolos, mas ele diz ali: eu sou chamado para ser apóstolo. E amados irmãos, quando ele diz que é chamado para ser apóstolo, ele está dizendo: olha, não fui eu que me declarei apóstolo, Deus me deu uma missão. Quem nós somos? Será que quando nós pensamos no chamado de Deus, já entendemos claramente que é Jesus quem chama para ser apóstolo, e não temos nenhuma menção de que depois desses apóstolos, Jesus tenha chamado outro apóstolo? Nada, em lugar algum. Alguns se intitulam apóstolos hoje em dia, mas há muitas dúvidas se eles realmente foram chamados por Jesus para serem apóstolos. Então, Deus nos chama para uma missão. Não somos apóstolos, mas somos chamados. Talvez Pedro nos ensine um pouquinho mais sobre isso, quando ele diz: nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque nós somos um povo, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, fala que nós somos chamados para ser luzeiros do mundo, para sermos luz neste mundo. Ou seja, não temos um título de apóstolo, mas nós somos chamados a sermos luz neste mundo. E aí, irmãos, traz uma grande responsabilidade para nós. Como nós temos exercido o nosso ministério? Precisamos ser críticos. A gente tem uma facilidade muito grande de ser crítico com quem erra com a gente, né? Quando a pessoa erra com a gente, ou a situação não acontece da forma como você esperava, rapidamente você liga o seu criticômetro ali, criticômetro, né? E imediatamente lança a sua crítica. Mas quando nós falhamos com Jesus, nós sempre criamos uma desculpa para nos omitirmos da nossa responsabilidade. Nós precisamos sermos críticos com nós mesmos, dizer: olha, eu tenho uma missão, eu preciso exercer essa missão. E por último, e não menos importante, ele declara que ele é separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Isto é a base da igreja. O Evangelho é o fundamento da igreja. É o fato de nós existirmos aqui, e ele vai falar sobre este Evangelho, a importância dele,
as implicações do Evangelho, como o Evangelho é maravilhoso, como o Evangelho muda a nossa vida, como o Evangelho transforma o mundo. Aquilo que lá no Antigo Testamento eles falavam, agora se cumpriu, o Evangelho chegou, de tal maneira que agora nós podemos conhecer o Evangelho. E o que é Evangelho, pastor? O Evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E em certo momento o apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o principal. O Evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, nós pecadores, para nos conduzir ao arrependimento. E a mensagem é simples, Ele morreu numa cruz por nós. E quando Paulo fala aqui aos romanos, ele ainda deixa claro que Ele veio em carne, veio como ser humano, porque ainda existia naquela cultura, principalmente na cultura grega, a ideia de que nada bom pode existir na carne, e que tudo que vem em carne é mal, não presta. Paulo, corrigindo isso, para aquelas pessoas diz, olha, Ele veio em carne sim, por mais que alguns aí creiam que não, mas Ele veio em carne e osso como ser humano, para nos salvar, para nos libertar do império das trevas. Portanto, arrependam-se dos seus pecados. Era essa sempre a mensagem, como Paulo dizia, como Paulo falava quando encontrava com os governadores. Nós vamos ler no final do livro de Atos dos Apóstolos, onde ele contava e começava a introduzir desde os patriarcas, falando, olha, Deus escolheu um povo no Antigo Testamento, mas o objetivo de Deus era que o seu filho viesse, que o seu filho nascesse, porque este povo era um povo pecador, e este povo precisava de um Salvador, e Jesus Cristo veio para ele, porém eles não receberam a Jesus. Mas Jesus então abriu os seus braços para todos aqueles que não são judeus, dando a eles a oportunidade. Agora é a época onde todo aquele que não é judeu haverá de ouvir a voz do Senhor e será salvo. É por isso que nós existimos, é por isso que nós temos a nação brasileira, uma nação evangélica em pleno crescimento do Evangelho. E nós temos a oportunidade, irmãos, de semear esse Evangelho correto, perfeito, sem firula, sem modismos, sem coisas que apenas enfeitam, na pureza do Evangelho. O que converte é Jesus Cristo. Portanto, cabe a nós falar, olha, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Por mais que você seja perfeito, um ótimo pai de família, uma ótima dona de casa, um ótimo filho, um ótimo estudante, um ótimo empregado, um ótimo patrão, porém você ainda continua pecador. E se você não se arrepender dos seus pecados inatos do seu coração, você vai para o inferno. Então Jesus vem nos dizer, olha, se você crer, se você se arrepender, você tem os céus como paraíso. Os céus como esse grande destino maravilhoso de Deus para nós. O Evangelho é esta mensagem. O Evangelho não é algo de posse minha ou de propriedade minha. Ele diz, eu sou separado para o Evangelho de Deus. Não é o meu Evangelho, é o Evangelho de Deus. Não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus. Eu fui separado para isso. E aqui, irmãos, não pense que apenas Paulo foi separado para o Evangelho. Eu penso que todo cristão, em alguma proporção, ele é separado para o Evangelho. Paulo diz, e aí a gente pode colocar a proporção de Paulo lá em cima, né? Como aquele que se destacou mais do que todos os outros apóstolos, porque Deus tinha um grande propósito no apóstolo Paulo. Ele seria o teólogo do Novo Testamento, não só o pastor, não só o missionário, mas o teólogo também, aquele que faria o esboço da fé cristã, aquele que recebeu as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério. Ele não aprendeu a respeito dos ensinamentos de Jesus com nenhum dos apóstolos que conviveram com Jesus, ele deixa isso bem claro, mas ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Como, se não por meio de uma revelação sobrenatural? Então Deus deu a ele uma oportunidade ímpar de ser este homem
mesmo pecador, mas ser um transmissor do Evangelho do Senhor Jesus. E todos nós pregamos, seja por palavra, seja por exemplo. Infelizmente, alguns com exemplo muito ruim. Mas todos nós pregamos, mal ou bem, nós estamos pregando com o nosso exemplo, com as nossas atitudes. Portanto, nós precisamos aprender a pregar o genuíno, verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz no verso 2, apenas para acrescentar, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, ele veio da descendência de Davi, como foi dito, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça, e não só a graça, primeiro a graça, mas depois o apostolado, por amor do seu nome, ou seja, não pelo seu procedimento, mas por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vocês, que eu estou falando, chamados para serdes de Jesus Cristo, ou seja, propriedade de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero concluir essas palavras, irmãos, dizendo que isso precisa ser infundido na nossa mente, no nosso coração. Isso precisa penetrar na nossa mente, no nosso coração. Quem nós somos? Nós somos diferentes. Não somos diferentes porque somos melhores, mais bonitos, mais cheirosos, mas somos diferentes porque nós fomos escolhidos. Onde há uma grande maioria que não tem temor de Deus, que não ama Deus, Deus nos escolheu para que nós fôssemos o brilho da sua luz, para que nós fizéssemos a diferença, para que através das nossas atitudes nós pudéssemos demonstrar o grande, total e abundante amor de Jesus Cristo. Amados, isso é algo muito pesado para nós, reconheço, pois vira e mexe nós estamos pecando, mas o que nós precisamos entender é que nós somos esse povo diferente, escolhido por Deus, chamado por Deus, esse povo especial. Amados, como isso é maravilhoso, e como isso deve alegrar o nosso coração, porque somos esse povo que vai abençoar a vida das pessoas, este povo unido, que louva, que adora, que proclama a palavra, e que Deus vai converter os corações. Por que que Jesus fala que há festa nos céus quando um pecador se converte? Porque cada um é amado por Deus, cada um de nós é especial. Então nós somos essas pessoas especiais para alcançar essas pessoas que Deus quer demonstrar o seu amor. Sim, para isso. Eu espero que nunca, nunca, nunca você pense que isso é pouco. Isso é tudo. É a suprema grandeza do poder de Deus, dando a oportunidade de míseros pecadores, serem amados por um Deus inimaginável, que nós não conseguimos compreender na nossa totalidade, que ultrapassa toda a nossa percepção, e que está descrito nas palavras do Senhor para nós. Nós temos esta grande oportunidade. Que grande amor, que grande amor, que maravilhoso amor, que perene amor, como canta um hino. Nós somos chamados por Deus para sermos escravos, chamados para sermos servos, chamados para sermos luz, separados para o Evangelho de Deus.